Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio do Bem Estilosas. Hoje a nossa pauta é personal shopping. Bom, o que é personal shopping? É um serviço que faz parte da consultoria de estilo, pode fazer parte da consultoria, mas também pode ser contratado de forma avulsa. Eu só quero fazer personal shopping. Perfeito. E é uma orientação que vem na hora das compras para cliente. Isso, exatamente, né? É um serviço que auxilia a cliente no dia a dia ou para algum evento especial quando ela realmente precisa fazer a compra, né? Comprar uma peça nova, uma roupa nova para uma determinada ocasião ou para complementar o guarda-roupa mesmo, né? Daí depende do que a cliente precisa mesmo. Isso, porque às vezes isso inclui várias compras, né? Várias peças que precisam ser ou recolocadas, né, ou ser juntadas já ao arsenal que existe de peças, né, para multiplicar os looks. Além disso, né, como a Gabi já explicou, pode ser um serviço avulso da consultoria. Ele também é um serviço que pode ser feito tanto presencialmente quanto online. Então, pode ser através de foto, através de uma videoconferência ali, né, na hora da compra, um vídeo que a cliente envia antes de tomar a decisão, para a consultora dar o palpite ali, ajudar. Aquele áudio rapidão, assim, eu tô na loja, né, eu tô em dúvida, o que eu faço? Dá uma olhada agora, por favor. Por favor, tô te mandando uma foto. A gente faz. Acho que é muito importante a gente poder usar da tecnologia nesse momento que tu precisa de uma resposta rápida. Claro, facilita muito o nosso trabalho e facilita a vida da cliente também, né? A cliente é ótimo. Que não precisa agendar completamente o serviço ali presencial da consultora, né? Além disso, é muito importante também, é muito legal você já conhecer essa cliente, já ter feito uma pesquisa anterior sobre o estilo dela, para você já separar algumas peças que vão orientar, né? Tanto no presencial, é claro, a consultora vai antes, dá uma conferida e já faz uma separação ali das peças, já dá aquela garimpada e já deixa organizado para cliente. Mas se é uma consultoria que já está programada para ser online, então é muito interessante que a consultora já faça uma pesquisa antes e troque essa ideia com a cliente, para a cliente já ir direto ao ponto de onde do que buscar, de quais peças ficariam melhor para essa ocasião, para isso que ela está buscando. Exato, porque eu até queria complementar, né, Lê, que essa mensagem rápida, ela vem dentro de um contexto. Exatamente, nada é solto assim. Isso. Vi isso aqui. Não, a gente já tá com um serviço ali, a gente já conhece essa cliente, a gente já conhece o estilo dessa cliente, porque isso é muito importante. A gente saber qual é o estilo da cliente, qual é o formato de corpo dela, né? Independente de ser um serviço fora da consultoria, existe um processo de conhecer a cliente antes, né? Que também pode ser feito online, como a gente já explicou em outro podcast, que essa entrevista pode ser online. Porque até assim, eu acho que se for sem esse embasamento, é como fazer compra com as amigas. Achei lindo. Sim, eu também fica mais um palpite do que um serviço, não né? é do que um técnico. trabalho, exatamente. O personal shopping vem para resolver algumas situações, né, que se apresentam para nossa cliente. Assim, o que eu sempre trago, né, que eu gosto de explicar também, é que o personal shopping, ele pode ajudar em fazer compras mais acuradas e conscientes, né? Então, a consultora, ela vai, né, com a cliente na loja, ou pelo menos online, vai dar alguma orientação quanto que peças que tem que ser compradas, né? De que maneira. Isso. E até ressaltando de novo, né? O legal de ser um serviço de personal shopping complementar à consultoria é porque a consultora já olhou o guarda-roupa, já viu o que essa cliente tem em falta, né? O que tá faltando ali
e o que que ela precisa para complementar. E isso é um caso que nós estamos falando de personal shopping para complementar o guarda-roupa da cliente. A outra ocasião que nós falamos é o serviço para um evento específico, né? Que daí sim, daí a orientação é um pouco mais simples no sentido de não ser uma peça que precisa estar complementando o guarda-roupa, né? Isso e aí. sim uma peça para aquela ocasião especial. Mas, como a gente já disse também em outro episódio, quando você vai comprar uma peça para uma ocasião especial, também pensar na reutilização dessa peça. Então, tendo esse contexto por trás de conhecer a cliente, conhecer o guarda-roupa, conhecer o estilo dela, vai facilitar muito para comprar as peças, seja para complementar ou seja para uma ocasião especial, e fazer com que essa peça seja um consumo de forma consciente, que vai ser reutilizado depois de alguma forma, em alguma outra ocasião. A gente sempre tem que tentar pensar, bom, vai dar para replicar os looks depois? Ou vai ser uma peça que vai ser só naquele momento? Então, a gente até tem que avaliar, precisa comprar? A real necessidade dessa compra. Não tem outra forma da gente conseguir dar um jeito nessa situação, Isso. assim, resolver? E eu acho que mesmo quando é para uma ocasião especial, se a consultora já conhece o guarda-roupa da cliente, às vezes a gente consegue até garimpar no guarda-roupa alguma peça e mudar um visual, seja com uma adaptação, seja... styling, né? Exatamente. Truque. Então, é muito importante, né? Seja o serviço avulso, ou seja dentro da consultoria, tu ter ali, conhecer o que aquela cliente já tem para oferecer, né? Exato. E na hora da compra, assim, a gente sempre tenta, né, orientar, bom, qual é a cor que vai compor bem com o que tu já tem. Às vezes vai ser dentro da cartela, mas se a parte de baixo não precisa tanto. Mas o que a gente sempre tem em mente é qual é a paleta de cores que essa cliente possui de roupa. O que vai combinar com o que ela já tem. Não adianta a gente comprar uma coisa que seja totalmente fora daquela paleta, que não vai casar com nada, ou ela vai ter que usar só com neutro. Não é ideia, né? E isso é o legal de, assim, sendo dentro da consultoria, é interessante porque essa cliente já vai ter a paleta de cores dela. Isso aí. Mas, sendo fora da consultoria, de novo, não é uma coisa que vai ser... que vai excluir a possibilidade desse serviço. Isso aí. Mas, tendo a consultora, ali ela te acompanhando, ela olhando, ela já vai ter uma noção de como te auxiliar e qual cor poderia ficar melhor, mesmo sem ter feito a cartela de cores, né? De visualmente, ali naquela ocasião, naquele momento, já tem uma ideia, porque a gente já tem esse olhar mais clínico para as cores, né? E também, outra coisa que a gente orienta bastante, que corte de peça. Bom, tu precisa de um blazer, mas que tipo de blazer que vai ser? Né? Vai ser um blazer mais estruturado, vai ser algo que é mais clássico, depende da necessidade da cliente, ou é algo que pode ser um pouquinho mais desconstruído, um pouquinho diferente, trazendo uma modernidade, que isso a gente vai saber a partir também do estilo da cliente. Isso. Vamos avaliar estilo, vamos avaliar biotipo, e nisso a gente avalia a cor que mais combina com a cliente, o caimento das peças, a ocasião, para onde ela vai, para que ela quer esse modelo, essa peça nova, e que estilo essa ocasião pede, né? Isso. Então, é um serviço que a gente vai auxiliar em todas essas dúvidas, né? Em todas essas questões. O exemplo clássico né? Vou em uma festa e no convite veio traje esportivo, né? Então, tem gente que sabe o que tem gente que não sabe, fica meio perdido, e então a consultora vai ajudar e achar a melhor peça que se encaixe melhor com o corpo da cliente e o estilo dela para essa determinada ocasião. A gente sempre, quando é contratado para fazer um personal shopping, a gente tem que saber o que falta no guarda-roupa dessa cliente, né? Nós não vamos comprar mais do mesmo,
né? Isso é desnecessário. A gente precisa de coisas que vão casar bem com o que já existe nesse guarda-roupa e realmente dê pra multiplicar e muito os looks. É aquela velha história, né, da cliente chegar no guarda-roupa, chegar no dia a dia, ai, não tenho nada pra usar, enquanto na verdade tem bastante coisa. O que falta é organizar as ideias, vislumbrar tudo ali no guarda-roupa. E aí, nisso, a gente chega nesse serviço que é, beleza, a gente tem uma peça ali, mas eu não tenho nada pra combinar com essa peça. Realmente pode acontecer. Pode, aí sim, você pode dizer, ai, não tenho nada para combinar com esta peça. Então, a gente vai auxiliar na compra para combinar as peças que você já tem no guarda-roupa e complementar esse guarda-roupa. Então, multiplicar os looks ali que você pode montar dentro do seu guarda-roupa, às vezes com uma peça, 2 peças. Depende muito de cada caso, mas realmente, às vezes acontece de uma peça fazer muita diferença no guarda-roupa da cliente. E eu acho que a gente tem uma coisa, assim, bem marcada que a gente é contra nesse podcast, né, Lê? É uma peça compondo só um look. Exatamente. Meu Deus. Isso a gente não quer de jeito nenhum. As variedades que a gente pode fazer. As variedades que nós podemos fazer, às vezes, com as mesmas peças. A mesma saia, com a mesma blusa, mas a gente pode fazer uma variedade imensa de looks. Com acessórios, com uma terceira peça por cima, que faz toda uma diferença. Então, assim, estudar isso, estudar o seu guarda-roupa e criar possibilidades, abrir a cabeça mesmo para criatividade, criar novas ideias, é muito bom. E isso vai acontecendo conforme você vai aceitando e conhecendo melhor o seu estilo, conhecendo o seu corpo. Então, você vai visualizando melhor as possibilidades. Isso, e a gente trabalha também com muito truque de styling, né? Então, às vezes, vamos pensar uma calça de alfaiataria que é mais assim, ou mais clássica, tá? Um visual mais corporativo. Bom, tu dá uma dobradinha, tu coloca ali, ao invés de um cinto, um lenço, tu já transformou o teu look pra tu ir pra outro lugar. É outro rolê, né? Até, agora que tu tocou no assunto, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Diga! Estávamos eu e Luiz, meu noivo, se arrumando pra sair. E o Luiz, ele olhou, ele foi vestir, ele adora usar camisa, aquelas camisas floridas de manga curta. E aí ele colocou uma camiseta por baixo, deixou ela abertinha, e aí aconteceu o negócio, né, de a manguinha da camiseta passou da camisa da manga. Ficou mais comprida. Ficou mais comprida. Aí ele, não sei, e agora? Eu não tenho outra que vai ficar curta, porque é tudo do mesmo tamanho. Aí eu só cheguei pra ele e falei, dobra. Deixei dobradinha a manguinha, assim, ficou super um style diferente do que já era ali aquela composição. Ficou. Aí ele mesmo olhou assim, na hora que eu dobrei, ele, meu Deus, tipo, mudou nunca tudo. tinha pensado nisso e parece que ficou um visual muito mais jovem, mas foi só a dobra da barra da camiseta pra não parecer que tá mais comprida do que a manga da camisa, e sim, dobradinha, compondo mesmo o visual. E eu achei muito engraçado que ele ficou chocado, assim, eu falei, meu Deus, eu acho que às vezes tu esquece que tua noiva é consultora de estilo, sabe? Tipo, é isso aí, é um truque simplesinho. Gente, ficou a fada madrinha pra Cinderela, né? Não, foi muito engraçado. Ele olhou assim, parecia que eu tava fazendo análise cromática com o cliente, sabe aquela sensação brilho de no olhar que vem que é lindo. Nossa, tô chocado. Gente, e assim, ó, transforma. E são coisas muito simples, às vezes. Exatamente. Truque de styling é coisa rapidona, que tem que ser sem muito recurso. Isso que dá aquela mudança. E é muito lindo quando a gente vê o cliente, assim, que ele olha, meu Deus. Quantas possibilidades que eu não tava enxergando, né? Exato. E é muito legal, e por isso que a gente bate muito na tecla dos acessórios, porque os acessórios compõem muito tanto para auxiliar na cor, para você chegar
e ter um elemento da cor da tua cartela, e realmente de truques no estilo de um colar menor, mais perto do pescoço, ou um mais comprido, que transpasse mesmo, que fique longo, dá uma diferença visual muito grande. São objetivos diferentes que a gente tem com esses acessórios, que né? envolve biotipo, né? Que envolve estilo. Então, são várias técnicas diferentes, vários olhares diferentes no trabalho da consultoria que a gente consegue chegar só com acessórios, ou só dobrando uma manguinha, dobrando uma barra, colocando uma camisa pra dentro, ao invés de usar pra fora. Então, tem muitas possibilidades aí que a gente pode construir juntos. E além disso tudo, né, a gente tem que pensar que fazer um acompanhamento ou do personal shopping, pelo menos, ou a consultoria completa, incluindo o personal shopping, ajuda muito na economia, né? Porque ali tu vai fazer compras que são conscientes, são planejadas, tu não vai colocar dinheiro em peças ou que tu já tem ou que não tem nada a ver. Exatamente. Quando a gente fala em consumir consciente, em você verificar antes e comprar peças para complementar o seu guarda-roupa, o seu estilo, a gente está falando em você gastar menos. Ou seja, a consultoria não, é um investimento tanto na autoestima quanto para o seu bolso, de ordem prática mesmo, né? Exatamente, para você não comprar peças que vão ficar ali acumuladas, encalhadas. Inclusive, temos um podcast falando lá no início sobre peças encalhadas para te ajudar, para te auxiliar a não fazer essas compras, ou se você tem uma, como resolver. Mas a ideia é exatamente essa. Se você tem o serviço de personal shopping, você vai ter um auxílio para não acontecer essas situações de ter uma peça que você comprou por impulso, que é uma peça de vitrine, que estava ali naquele momento, você olhou e comprou só porque achou bonita, mas talvez ela não faça sentido, né? No seu guarda-roupa, no seu estilo, no seu dia a dia. Então, o serviço de personal shopping vai te ajudar a chegar em uma loja, analisar bem, provar, olhar o sentido, o real significado de estar comprando aquela roupa. E o que eu fiquei pensando agora também, o que junta na questão da economia, é que a gente vai tentar sempre orientar, comprar peças com um bom corte, um bom acabamento, né? Então, são peças que não vão se perder daqui a 2, 3 meses, já estar com uma cara de outra peça. Exatamente, né? Prezar pela qualidade da peça. E, novamente, qualidade não quer dizer preço. Exato. Né? Então, isso prezar pela qualidade. Ter esse senso crítico de chegar, de verificar o material, o acabamento, como a Gabi disse. Então, essa é a diferença também de tu ter esse serviço aí do teu lado para auxiliar nas compras. E a gente também sempre tem que prezar qual é a rotina da nossa cliente ou do nosso cliente, né? Então, eu fiz um atendimento de uma mulher, né, que é mãe. Então, a gente teve que prestar atenção em, daqui a pouco, escolher tecidos que não amassem tanto, né? Que tenham algum tipo de elasticidade, que mantenham conforto, porque ela vai brincar com as filhas dela, vai ter que se abaixar, vai ter que dar colo. Então, para ela continuar com a roupa bem colocada, bem legal, assim, a gente tem que pensar nesse sentido, assim. E eu imagino até, né, quando a Gabi diz com conforto, não é somente ser uma roupa confortável, mas uma roupa confortável que entre no estilo, mas também pequenos detalhes que às vezes na compra a gente não pensa, que é, por exemplo, pode ser um moletomzinho confortável, mas é um moletom que tem pedrinhas, que tem strass, porque o visual é bonito, realmente, mas isso vai fazer sentido pra ti no sentido de estar ali, de repente, com um bebê. É prático, né? Que vai puxar, que pode machucar a criança, né? Se arranhar. Então, eu acho que tem esses pequenos detalhes que fazem diferença também.
e que é interessante estar junto para acompanhar, né? Que às vezes a cliente não pensa na hora da compra. Exato, às vezes zíperes, botões, né? Daqui a pouco não vai machucar a criança, vai ser prático. Ou, ao contrário, uma mulher que está amamentando, por exemplo, ela precisa de roupas que são práticas. Isso, né? Para Então, facilitar ali a gente tem momento. que pensar nesses detalhes. E também para isso que a gente é contratada. Exatamente. Né? Para pensar em tudo. A gente tem que ter essa ideia do todo. Né? Não só na composição, mas de que forma que a pessoa vai usar essa roupa. Também, assim, quem tem filho pequeno ou que trabalha em locais que se suje, né? A gente precisa pensar materiais que sejam fáceis de limpar, que daqui a pouco a sujeira ou o material que tu trabalha não vai impregnar tanto. Exatamente, materiais, cores, Cores né? são tipo muito de boas tecido. nesse sentido. Por exemplo, é muito difícil a gente pensar na rotina de um cliente que, por exemplo, vai a pé para o trabalho, né? Eu não vou indicar um tecido de cetim para essa cliente, porque ele não vai dar certo. Então, são esses detalhes que fazem diferença, porque todo mundo já teve aquela ocasião de, nossa, vou pôr essa roupa, daí tu saiu e viu que, poxa, não pensei que eu ia caminhar, né, um salto às vezes, não pensei que eu ia, ou... Acontece, né? Claro que tem ocasiões que realmente tu não sabe, né? Mas há formas de você se programar para isso. E mesmo sabendo que às vezes você vai ter que caminhar ou vai ter que fazer alguma coisa, vai estar com uma criança, às vezes você não pensa e se esquece, né, da situação e no meio do caminho tu, putz, né, não pensei nisso. Então, ter esse olhar, ter essa ajuda, né, essas informações auxiliam bastante para você pensar no seu dia a dia na melhor forma de se vestir para cada ocasião. Isso, e já pegando o gancho dessa situação que eu comentei de como ir ao trabalho e tal, a gente sempre preza por, né, conhecer o local de trabalho do cliente, a profissão que faz, o que essa profissão exige no sentido de roupas. Eu tive experiência também de atender uma médica que ela queria roupas para o trabalho, né, do dia a dia de trabalho, mas para viajar também. Então, a gente fez uma compra já casada, assim, com peças que ela pode ir trabalhar, mas também dá para usar em uma viagem, né, uma situação mais sofisticada ali na viagem. Então, a gente mesclou no mesmo dia de compras, né, de personal shopping, a gente mesclou essas compras que ela pudesse usar nas duas ocasiões. Então, a gente sempre tem que avaliar todo, né, essa questão que a gente falou desde ali no início. Conhecer o dia a dia da cliente, conhecer a cliente, o guarda-roupa dela. Então, isso tudo vai auxiliar em todas as etapas, tanto da consultoria quanto para o serviço de personal shopping. E eu fiquei pensando que eu tive uma cliente que, pelo trabalho dela, precisava usar uma camiseta que é da empresa, né? Que é de uniforme, de uma cor específica, que não é uma cor que ela usava geralmente, né? Então, a gente montou, assim, looks e buscou peças que fossem combinar, né? Com com a cor da camiseta, mas, obviamente, que pudessem combinar com o restante do guarda-roupa dela. E foi bem legal, a gente conseguiu fazer boas combinações, e isso deixa a gente bem feliz, né? Sim, nossa, quando a gente consegue ali alinhar com a cliente diversos looks, diversas possibilidades, parece que é um alívio para a cliente, assim, que, nossa, de não ter nada no guarda-roupa para ter tantas possibilidades, é incrível, né? E acho que isso é uma coisa que é muito bonita da nossa profissão, né? Que é de ver ali na hora a satisfação do cliente, a felicidade do cliente se ver. É muito no momento já, né? Isso, se ver e se achar bonito, se sentir bem com aquela peça, né? E são pessoas que às vezes nunca tiveram essa experiência,
E às vezes vem com aquela ideia, ai, que eu não sei comprar, eu não sei me vestir, e a gente vai lá, a gente faz algumas adequações, a gente faz algumas orientações, isso muda, né, a ideia do cliente, porque a gente também, isso é importante a gente falar, nós vamos ensinando o cliente também, é uma orientação mesmo, para que ele possa replicar sozinho depois. Isso, a ideia da consultoria não é que o cliente seja escravo da consultora, da consultoria para sempre. Que precise, é por um tempo que a gente tem esse trabalho. Por um tempo, né? É uma aula, né? Então a gente vai ensinando para cliente ser independente. Isso, e daí na hora das compras. Claro que às vezes vai ter uma ocasião específica, daí a gente parte mesmo para o personal shopping no sentido de ocasiões específicas, né? De eventos. Porque às vezes surge a dúvida, claro, a cliente ela não é consultora, mas ela ter a base do dia a dia dela, isso é o mais importante, isso a gente passa para a cliente, para que ela aprenda e para que ela seja independente pro dia a dia dela. Isso, e daí ela também se sente confiante, não, eu sei, né, eu sei do que eu gosto, se eu achava que eu não sabia, eu reavivei essa memória, porque todo mundo tem gosto, né, gente? Sim, todo claro. mundo tem preferência. Tem estilo. Isso, todo mundo tem estilo, isso é muito importante, né? Ah, eu não tenho estilo. Mentira, tem. Todo mundo tem. Até 3, mais ou menos. Mas, como a gente já falou em outro episódio. Mas, assim, a gente tem que conseguir dar essa ajuda, né? Do cliente se descobrir de novo. E acho que isso é um indicativo. Meu trabalho funcionou aqui. Exatamente. E até nessas situações de ocasiões especiais, eu já tive uma experiência também de madrinhas de casamento, né? Uau. Que assim, vamos ter madrinhas de casamento, são 4, 5 madrinhas, e quero o vestido todos iguais. Uhum. A gente sabe que não vai dar certo em todos os estilos, todos os biotipos. Não. Então, tem possibilidade da gente conseguir vestidos que eles são muito parecidos, mas que eles se adequam. Então, você pode adequar as alças, a parte de cima, ao corpo da cliente, né? No caso da madrinha. Então, adequando, a gente consegue fazer um caimento melhor para cada biotipo. Então, isso ajuda muito, porque ainda fica um visual próximo, né? Bem parecido ali, todas iguais, com o mesmo tecido, a mesma cor. Que tá muito na onda isso, né? Muito na moda. É um estilo muito americano. Sim. Que tá vindo pro Brasil e eu acho muito legal de todas usarem o mesmo tecido, a mesma cor. Mas aí faz essa pequena modificação e fica lindo, porque cada uma fica com o seu estilo. E quando eu digo estilo, é realmente, assim, dependendo da forma como você faz a amarração, você fica com um estilo mais sexy ou com um estilo mais romântico, mais criativo. Dá pra gente fazer isso só adequando ali a alça da cliente. E isso é muito legal. E isso é um serviço que a gente pode fazer também, que a gente auxilia, né? Quando a noiva, as madrinhas estão ali vendo qual vestido, aí sempre tem uma dica ali que a gente pode dar para ajudar. E outra ocasião também que eu queria comentar foi de figurino. Ai, que ótimo. Daí já é uma coisa, né? É um serviço diferente, claro, mas que acaba caindo na mesma situação de, né, preciso fazer figurino, daí a gente recebe, daí é ao contrário, né, daí não é para cliente específico, é para uma, né, para empresa, para quem está contratando para determinado serviço, então a gente não vai pro estilo da atriz, no caso, que vai usar, e sim pro estilo que a personagem pede, né? Da mensagem que tem que comunicar, da mensagem que né? tem que comunicar. Mas, de qualquer forma, a gente vai entender o biotipo daquela atriz, né? E o que vai encaixar melhor ali para ela, né? No sentido de biotipo, de caimento, de tamanho das peças, para também adequar no personagem,
no estilo e na mensagem que a empresa, que precisa ser passada, mas que fique bem naquela atriz pra personagem ficar elegante também, ficar bonita, né? E então, ficar uma coisa fidedigna, né? Exatamente, pra não ser uma coisa caricata, e sim uma coisa, claro, depende do figurino, do que se trata, né? Às vezes pede um figurino caricato, mas, né, na maioria das ocasiões, quando a gente tá vestindo uma atriz, né, para representar uma pessoa normal mesmo, do dia a dia, que tá passando uma mensagem, então a gente pensa muito como se fosse um serviço de personal shopping mesmo. E assim, né, o figurino, ele passa uma mensagem importante, ele faz parte daquele papel, né? Isso. Tanto que quando vão fazer, geralmente, mudanças, aí mudou de vida numa novela, o figurino marca faz toda a muito. diferença. O figurino, o cabelo, né? Isso. São recursos a imagem importantes. da pessoa muda porque a mensagem que ela quer passar muda, né? Isso. Ali no momento, né? Na novela. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fazia teatro. E a gente, assim, quando eu tava mais pro final da preparação da peça e tudo, a gente podia levar os figurinos pra casa. Isso era lindo. A gente podia levar o figurino pra casa, que não era só pra experimentar. A gente podia ensaiar, então, o texto com aquele figurino, né, pra já ir aprendendo movimentos, porque às vezes a roupa é diferente. Sim. Então, a gente tinha que ver, bom, como é que vai se movimentar essa personagem, né? Às vezes totalmente diferente da gente. E outra coisa também, né, quando você coloca o figurino, te dá mais embasamento pra você entrar no personagem. Porque você sai do seu estilo e entra no estilo daquele personagem. Então, auxilia muito na interpretação, né? E aí, né, mas não tem como comprovar mais, né, que o quanto a nossa roupa é uma extensão da gente, mas ela também nos ajuda a nos compor, né, e passar a nossa mensagem. Exatamente. Né? Um exemplo bem recente e muito interessante sobre composição e criação da personalidade da personagem a partir do figurino, né, a partir do estilo, foi da própria Daenerys Targaryen, do Game of Thrones, que começou com um semblante, um figurino muito clarinho, de, nossa, calma, tranquila, uma pessoa querida e tal, e foi evoluindo e dando a ideia, já a intenção do que seria a personalidade da personagem no final da série, né, que foi ficando uma coisa mais agressiva, o figurino dela foi ficando mais pesado. Então, isso mostra muito como a roupa passa a mensagem da nossa personalidade, do que a gente é, do que a gente sente. Então, por isso é tão importante a gente pensar na nossa roupa no dia a dia, no que a gente está comprando, no que a gente está consumindo e utilizando e mostrando para as pessoas. O meu exemplo sempre é da Andy do Diabo Veste Prada, né? Ah, com certeza. Porque se não houvesse aquela mudança de figurino dela, não teria a mudança do personagem, né? Tanto que ela foi recorrer quando ela viu, eu quero mudar, né? Eu quero continuar tentando apostar nesse trabalho. Eu notei que eu tenho que mudar. Onde que ela vai? Ela vai pro maravilhoso closet da Runway. Eu já ia falar Vogue. Da Runway. E ela vai pro salão. Exatamente. Vai mudar a estética ali e o estilo dela, né? Isso aí. Eu até entro em pequenos detalhes do Diabo Veste Prada. Adoro o filme, amo de paixão. Mas senão a gente ia ter um problema aqui nessa sala. Íamos ter uma crise. Mas eu acho que às vezes ele pega muito no sentido de... você tá feia, você tem que ficar bonita pra se encaixar em alguns padrões em determinados lugares. Mas a forma como ele passa ainda é muito interessante, porque a personalidade dela cresce muito. Isso. Então é muito no sentido, assim, de não ter autoestima e se esconder, e ali mostrar que ela tem autoestima e que você tendo autoestima, você muda muito a tua
a tua forma de se vestir, e você começa a passar essa mensagem. Então, isso é muito o que a gente passa para as nossas clientes, que é buscar uma autoestima, um autoconhecimento, porque você se autoconhecendo, porque a mensagem ela vem de dentro para fora. Então, você já é aquilo. Isso aí, porque eu vejo que a Andy, ela que foi procurar, não foi ninguém que Exatamente. foi dizer. Eles estavam já querendo queria que ela saísse correndo lá de dentro. Exatamente. E ela pegou e não sei como é que foi o processo mental dela, né? Mas ela que decidiu ir atrás e daí tá, ok, você quer mudar, então no início de uma maneira mais imposta, depois acredito que ela tenha podido fazer as suas escolhas. Então, mas também. é justamente nesse sentido, né, que a gente tem que deixar claro que a consultoria, ele traz esse processo do autoconhecimento para você entender qual é a mensagem que está guardada ali dentro que você quer passar. E nunca de julgamento, né? Isso de olhar o por fora, de olhar uma forma feia de dizer, mas a embalagem ali, sim, o conteúdo, né? Porque a gente já tem, e esse conteúdo a gente não muda, porque já é da pessoa, ela já tem aquele estilo, ela só não consegue se expressar. Tem o desejo aí, a gente só ajuda. Dá aquela pitadinha ali pra expressar, né? Pra que ela consiga realizar esse desejo, pôr pra fora. Exatamente. Então, enfim, né? Consultoria trazendo, a gente fica tão feliz de falar, porque é tão gostoso quando as pessoas se enxergam e começam a se aceitar mais, que só coisas boas para falar da consultoria. Acho que a gente, né, muito defensora da consultoria, porque a gente realmente vê o resultado e isso nos retroalimenta. A gente já gosta muito de moda, gosta muito de estilo, do comportamento aliado ao estilo, mas, né, a gente vendo ali a felicidade da cliente, a gente fica mais uau, sabe? Sim. Isso tem resultado é impactante, né? E só voltando um pouquinho pra pauta, que a gente se empolgou, mas não deixa de ser pauta, né? Isso mesmo. Pra falar, né, que ali no Personal Shopping a gente ajuda a fazer isso, porque como a gente já conhece esse histórico da cliente, a gente vai conhecer para entender esse conteúdo que a cliente quer mostrar. Então, no Personal Shopping a gente vai conseguir fazer toda esse auxílio aí, trazer à tona toda essa mensagem da cliente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. Quem tiver dúvidas pode mandar pra gente no nosso Instagram de sempre, @bem_estilosos, no Facebook, Bem Estilosas. E é isso. Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosas. Até a próxima. Até mais.